Olá, pessoal! Eu sou a professora Rosângela e eu estou aqui para gravar uma videoaula de ciências para as turmas de nono ano. Eu preparei aqui algumas imagens para mostrar para vocês, para ficar melhor de entender o conteúdo, certo? Vamos lá? Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a constituição da matéria e os modelos atômicos. Nessa aula eu vou trazer para vocês algumas teorias que foram feitas sobre a constituição da matéria e alguns modelos atômicos, ok? Primeiro vamos relembrar o que é matéria. É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Exemplo, os objetos, os seres vivos, a água, o ar, os corpos celestes e etc. Desde a antiguidade, os pensadores estudiosos propõem suas teorias para explicar a constituição da matéria. Então, vamos voltar lá para a Grécia Antiga, na época de Aristóteles, onde os filósofos gregos acreditavam que a matéria era constituída pela união, pela mistura de 4 elementos fundamentais: a água, o ar, o fogo e a terra. Outros filósofos gregos também tinham suas teorias, como Leucipo e Demócrito, que acreditavam que a matéria era constituída por pequenas partículas que eram divisíveis e eles deram o nome dessas partículas de átomos. Leucipo e Demócrito imaginaram que, se a matéria fosse dividida por diversas vezes, poderia chegar a uma menor partícula que fosse impossível de ser dividida. E eles deram o nome dessa partícula de átomo. Mas qual será o significado dessa palavra? Átomo é uma palavra de origem grega que significa algo não divisível, ok? Durante muito tempo, os cientistas elaboraram modelos para explicar a estrutura do átomo. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns modelos, certo? O primeiro é o modelo de John Dalton, em 1803. Nessa teoria de Dalton, teoria atômica de Dalton, ele acreditava que o átomo era uma esfera maciça, homogênea, indestrutível, indivisível, com carga elétrica neutra. E essa teoria ficou conhecida como teoria da bola de bilhar, porque o modelo que ele apresenta assemelha-se a uma bola de bilhar ou bola de sinuca. Teoria atômica de Dalton. Átomos de elementos diferentes possuem propriedades diferentes entre si. Ele quer dizer que os elementos que existem na natureza, eles possuem os seus átomos e cada átomo de elemento difere entre si. Aí aqui tem alguns exemplos de alguns átomos de elemento. Nós temos a esfera azul, que representa o átomo de oxigênio, a esfera vermelha, que representa o átomo de carbono, e a esfera branca, que representa o átomo de hidrogênio. Reparem que cada um desses átomos, de cada elemento, diferem entre si, pelo tamanho, ou seja, por outra característica, pela cor também. De acordo com a teoria de Dalton, os átomos dos elementos se combinam para formar agregados que vão formar as substâncias. Esses agregados também podem ser chamados de moléculas. Aqui nós temos alguns exemplos. Temos o gás carbônico, que é uma substância cujas moléculas são formadas por um átomo de carbono junto com 2 átomos de oxigênio. O gás oxigênio, que é outra substância, suas moléculas são formadas por 2 átomos de oxigênio. O gás hidrogênio, que também é uma substância, suas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio. E a água, suas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo
de oxigênio. Esses eram os símbolos dos átomos dos elementos químicos já existentes na época, segundo Dalton. Observe que para cada um dos elementos químicos, Dalton criou um símbolo ou uma letra maiúscula. Como explicar o comportamento elétrico de alguns objetos? O modelo atômico de Dalton não conseguia explicar esse comportamento dos objetos. Foi aí que surgiram novos modelos de átomos. O próximo modelo é proposto por Joseph John Thomson. Nesse modelo, o átomo é divisível em uma partícula menor, que ele chamou de elétron. O átomo consiste em uma esfera positiva, com carga elétrica positiva, onde os elétrons estariam distribuídos tanto na sua superfície como no seu interior, de modo semelhante às passas em um pudim. Por isso, ele ficou conhecido como modelo pudim de passas, ou panetone, pela sua semelhança com o pudim de passas. Depois da descoberta da radioatividade por Becquerel e pelo casal Curie, que descobriram elementos químicos que eram capazes de emitir radiação, como o urânio, o polônio e o rádio, surgiu um novo elemento, um novo modelo de átomo proposto por esse cientista Ernest Rutherford. No modelo proposto por Rutherford, observe que o átomo é completamente diferente do átomo proposto por Thomson. Nesse modelo, o átomo é uma estrutura praticamente vazia e não uma esfera maciça. E ele é constituído por duas partes. Uma parte central, que é o núcleo, que é muito pequeno e que tem a carga positiva, onde se concentra quase toda a massa do átomo, e a eletrosfera, aonde estão os elétrons movendo ao redor desse núcleo, certo? Pela semelhança do átomo com o sistema solar, aonde o núcleo seria o Sol e os elétrons seriam os planetas em suas órbitas ao redor do Sol, esse modelo ficou conhecido como modelo planetário, pela semelhança com o sistema solar. Posteriormente, o cientista Chadwick descobriu a terceira partícula subatômica, o nêutron. Dessa forma, o modelo de Rutherford passou a ter os nêutrons no núcleo junto com os prótons, ficando assim. Esse aqui seria o novo modelo de Rutherford. O núcleo contendo nêutrons, prótons, os prótons com carga positiva, os nêutrons com carga neutra e os elétrons com cargas negativas na eletrosfera. Porém, o modelo de Rutherford não conseguia explicar o movimento dos elétrons em torno do núcleo. E veio um novo cientista aperfeiçoar esse modelo atômico, o Niels Bohr, em 1913. De acordo com Niels Bohr, o átomo foi aperfeiçoado dessa forma, em que o átomo era formado por órbitas circulares, aonde os elétrons eram distribuídos nessas órbitas. Cada órbita foi representada por uma letra, chamadas de camadas eletrônicas, a camada K, camada L, camada M, camada N, O, P e Q, são 7 camadas eletrônicas. Em cada camada
possui uma quantidade fixa de energia. Por esse motivo, as camadas são também chamadas de níveis de energia. E cada uma dessas camadas da eletrosfera comporta um número máximo de elétrons. Reparem aqui que a camada K comporta 2 elétrons, a camada L, 8 elétrons. Esse é um número máximo de elétrons por camada. Camada M, 18, camada N, 32, camada O, 32, camada P, 18, camada Q, igual a 8. Por fim, ficou sendo o modelo Rutherford-Bohr. Por que não é só Bohr? Porque Niels Bohr, ele apenas aperfeiçoou o modelo de Rutherford, explicando o comportamento do movimento dos elétrons ao redor do núcleo. Esse modelo aqui, ele representa o átomo de cobre, do elemento cobre, onde no seu núcleo ele possui 29 prótons e na sua eletrosfera 29 elétrons. Reparem que a primeira camada, só temos apenas 2 elétrons distribuídos, de acordo com aquela teoria anterior, que a primeira camada, a camada K, só comporta, no máximo, 2 elétrons, a camada L, 8, a segunda camada, a camada L, 8 elétrons, a terceira camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 elétrons. E a última camada, apenas 1 elétron, porque são apenas 29 elétrons. Então, os elétrons são distribuídos de acordo com a quantidade de elétrons que cada átomo possui, ok? Para finalizar, nós temos aqui a linha do tempo, dos modelos atômicos que eu falei, que eu expliquei para vocês dar uma lida, uma observada, ok? Por hoje é só e bons estudos.